Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC Cast. Ou, melhor dizendo, eu deveria dizer que não é mais um episódio, gente. É o último episódio do nosso ano. Que é isso? Pra fechar o ano. Do ano. Vamos fechar com chave de ouro hoje. Nós temos 4 meses de existência, aparecendo toda sexta-feira na sua telinha, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, te acompanhando em todos os lugares possíveis. Nós, com muita alegria, estamos encerrando o ano 2020, com certeza sem encerrar o ABC Cast, né, gente? Com o planejamento de aumentar, expandir, fazer mais e melhor, porque com certeza esse projeto nasceu no coração de Deus e é com muita alegria que a gente tem tocado ele aqui hoje. E para encerrar o ano, a gente pensou em um episódio diferente, um episódio mais light, um episódio onde a gente pudesse relembrar alguns momentos marcantes desse ano para nós. E eu pedi para que cada integrante do nosso elenco fantástico aqui, do nosso grupo, pudesse estar escolhendo um episódio favorito para que a gente pudesse comentar bem rapidamente hoje, nesse último episódio. E aí, a gente pensando nisso, conversando, pensando em ideias, por que não chamar o nosso telespectador, o nosso web espectador, nossa audiência, aquelas pessoas que têm nos acompanhado, e foi isso que a gente fez. E aqui comigo já está, para a gente comentar o primeiro episódio, antes de apresentar meus amigos, meus companheiros aqui, eu quero dizer que eu já tenho um convidado muito especial, Ederson. Muito obrigado por fazer parte desse episódio com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Viu? Legal. E como a gente é de costume, né, eu quero apresentar para vocês, eu sou o Daniel Veloso, seu anfitrião, e não poderia fazer esses episódios sozinhos. E não poderia fazer esse último episódio sozinho. Gente, não vou transformar isso aqui numa declaração de amor, para não gastar muito tempo, mas sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Obrigado por terem entrado de forma, assim, plena, integral nesse projeto, de terem se dedicado, com certeza, de forma completa. E Deus tem trazido a nós os resultados e tem sido maravilhoso. Então, não poderia estar fazendo sozinho, estou aqui com meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. E aqui do meu lado hoje tenho... Fala galera, Luciano Rachid aqui, um prazer estar com vocês hoje nesse episódio especialíssimo que é estar reunidos aqui. E eu vou trazer um texto da palavra que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Uau, um ano para fechar com chave de ouro, a gente vai relembrar as palavras de esperança, as palavras de Deus que nós tivemos durante esse ano. E com a galera aqui super especial. E eu só ia falar Feliz Ano Novo. Agora dá para você falar. Agora, Eu sou o Ricardo Carvalho, tenho uma boa noite, bom dia, não sei que hora que você está vendo. E uma frase de efeito aqui para você, Feliz Ano Novo. Gente, vai. Essa camisa de comediante. Tem uma vez que tu fala que o pastor Daniel não faz Essa camisa de comediante que você tá, né? Stand-up. É stand-up, nos vemos Eu vou fazer no um mês de desafio para os dezembro, né? editores botarem isso. no nosso Instagram todas as vezes que o Um Ricardo compilado, falou né? a minha cara. Um compilado. Não, merece. Isso é perseguição. Só faltou ele falar, Isso aí é nos vemos perseguição. no mês 13 de 2020. Isso é porque a galera não sabe quantas que já Essa cortaram, foi né? muito. Essa foi paia. Dilmande. Temos ali ao nosso não lado direito Não hoje. mais ao lado direito. Fala galera, que Renner, o discípulo amado. Óbvio que eu tinha que estar aqui, né? É Aquele claro. que é mais amado não pode faltar na mesa. Tá um pouquinho longe hoje, né? Um pouco longe, por isso que o pastor tá... Você vê que ele tá Não um tem pouco nem triste como hoje. reclinar. Tá faltando uma Tá coisinha. sentindo a minha falta. Não tem como reclinar a cabeça no cabeça, peito. Mas é muito bom a gente estar aqui relembrando essa nossa caminhada que tá só no começo, viu, galera? É isso aí. Isso aí. Ano que vem vamos vir com mais força ainda. Por último, mas não menos importante, tenho conosco... Fala, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Rafael Castro aqui. São 4 meses de muito trabalho, de muita oração, muita dedicação. Um trabalho da igreja para a igreja. Então, nos Isso aí. ouça nossos episódios, espalhe essa notícia. Isso aqui não é feito de graça. E isso aqui não é feito de graça. Eu já ia pagar um sapinho. Compre no já, nosso você reparou? link da E Amazon. você nos ouça. O cara já tá ouvindo já. Link da Amazon. Se você está nos ouvindo, você já... Eu espero que você entenda que isso aqui é da igreja Para a igreja. Você é da igreja? Eu Então senti isso você também. Vocês ficam colocando palavras Essa na minha farofa, boca. esse ha-ha-ha. Mas olha só, hoje eu sou o primeiro a falar que amei todos os nossos episódios. E tive que escolher um episódio para que a gente pudesse fazer hoje nossa despedida do ano. E escolhi o episódio do primeiro, que foi o de soteriologia, doutrina da salvação. Episódio onde a gente tratou do que nós somos salvos, quem foi que nos salvou, para que nós somos salvos, como que isso aconteceu.
e como isso afetaria nossas vidas a partir desse dia, a partir desse momento em diante. E aí eu perguntando, o Ederson também disse que esse foi o episódio favorito dele. Então, Ederson, eu quero te perguntar, o que foi que te marcou nesse primeiro episódio do ABC Teológico? Pastor, relembrando um pouco o episódio, eu acho que lá no começo, eu acho que é o Renner, se não me engano, que ele Acho que fala. pode botar até mais perto do seu microfone. Pode Mais ficar à pertinho vontade aqui. nele. Tô acostumado com Não, esse- por isso que a gente trocou, porque era horrível isso aí, cara. Era péssimo. Aí a gente Só que ele deixou comprou convidado. sozinho. Como a gente comprou sozinho. Comprou sozinho. Até porque isso não é feito de graça. O Amazon não tá isso tudo ainda. Então, Isso é feito de graça. se a gente quiser que o convidado tenha um bracinho dele, gente, compre no No link Amazon da- através do link da da- Ficou merchandising. A parte que eu achei interessante é justamente quando está no começo do episódio e a gente vai, e o Renan, acho que ele fala sobre do que nós somos salvos, né? A gente fala muito de salvação, mas antigamente tinha uma concepção que nós éramos salvos do inferno, né? Aham. Tanto que as pregações, tudo, antigamente as igrejas mais tradicionais falavam, você vai ser Cuidado. salvo, senão você vai para o inferno, né? Olha o diabo. aí. Mas, na verdade, o que nesse episódio trouxe muito à minha lembrança, né, trazendo ali os textos da palavra de Deus, é que nós somos salvos da ira de Deus. Né? Sim. Nós somos salvos da própria ira. E lá em Romanos 3, 23 está escrito, porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Né? Então, outra coisa também que eu lembrei também do episódio é afastados de Deus, né? Nós somos criados com o propósito de estar na presença de Deus. E é o isso aí. pecado veio romper com isso, né? A doutrina da salvação ela só pode existir se a gente acreditar na doutrina do pecado. Verdade. Se a gente acreditar que foi necessário ser Houve uma salvo quebra de aí, alguma né? coisa, não é isso? É verdade. Então, Pastor, assim- o que eu lembro muito desse episódio, e acho que foi o que você falou muito bem, é que tudo é sobre Deus. Tudo é verdade. sobre Ele. E, infelizmente, as pessoas, durante muito tempo, colocaram sempre a culpa no diabo. Como se o diabo tivesse poder demais para te levar para algum lugar, quando, na verdade, é tudo sobre Ele. É uma ira vindoura, é aquele grande dia, é o dia da vingança do nosso Deus. Mas Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu se entregar por nós para que nós pudéssemos ser salvos. E esse episódio, ele é um episódio também de convergência. Sim. Né? Ele é um episódio onde uma das primeiras coisas que a gente fala é todo mundo, qualquer doutrina cristã acredita em tudo isso que a gente está falando aqui, que é onde a gente fala como, para quê, por quê e etc. E num segundo momento, a gente continua dizendo que na verdade, o que a gente está dizendo é que existem algumas coisas diferentes ali, existem algumas Sim. pessoas que entendem um ou outro ponto diferente, mas ninguém entende diferentemente de que é tudo sobre ele, e sem ele, nada poderia ter E eu sido acho que feito. você vai concordar comigo, Ederson, quando a gente fala que falar que a ira de Deus ela é maior, mais importante e mais, como é que eu poderia dizer, é um privilégio muito maior escapar da ira do que escapar do inferno. Isso não quer dizer que Deus é mau, que Deus é ruim. Nossa, vamos pintar Deus agora negativo, porque a ira de Deus, nossa, Deus quer matar o homem. Não, é igual você falou no começo. O homem pecou, o homem errou, foi o homem que quebrou essa aliança. E foi feito um plano, né? É, Deus fez. exatamente. Mas ele é tão Deus amoroso que ele amou. fez um Isso. plano. E Deus Ele amou não era o mundo obrigado de a tal fazer. Não, maneira. Ele fez porque ele Forma quis, alguma. né? Isso foi uma coisa também que a gente deixou muito claro. Duas coisas que eu acho que a gente deixou muito claro no episódio. Essa primeira que o Ederson trouxe, desmistificar esse poder que as pessoas dão ao diabo, né? A gente inclusive falou que no Apocalipse 20, a primeira pessoa que cai no lago de fogo É ele. é ele, né? Uhum. Ele cai antes dos pecadores, né? Ele é o Jesus- primeiro a Jesus sofrer, diz né? em Lucas 12:5, eu tô com um texto aqui, eu porém vou mostrar a quem vocês devem temer. Isso, Temam aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. justamente. Sim, digo, a esse você deve temer. Então eu falei, temer o diabo, querido, esse aí não tem poder para isso. Quem tem poder para isso é Deus, o Pai Todo-Poderoso. Isso. E eu acho que a segunda coisa que a gente trouxe para esse episódio que me marcou muito, além de desmistificar esse poder do diabo, quando a gente fala da ira de Deus, a gente está também falando da graça, né? Porque Deus, ele não era obrigado a fazer um plano da salvação. Se nós pecamos, destituídos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e se Deus fala assim, vai todo mundo para o inferno, vai Seria todo mundo pro justo. inferno. Começar Era o de justo. novo. Era justo. Era justo. Era justo, mas aí veio a graça, né? Podia ter dado um delete all, né? Poderia ter dado um delete all. E ele não deu, Não deu, ele escolheu não fazer, Restart. mas ele amou Porque- o mundo. De Não, tal e maneira fez que um enviou plano seu para filho. que todos pudessem ser pudessem ser salvos. salvos. Todos, sem Importante exceção. isso. Todos, Eu acho que porque nem- Deus ama nem todos o e cada diabo. um. Porque ele amou o mundo, e né? cada um. Todos e cada um. Todos e cada um. Ouça o episódio. E todos quantos o É. receberam, Deu-lhes o terão poder. de E é serem feitos interessante filhos de também, Deus. eu acredito que esse episódio trouxe uma desmistificação também sobre
a questão de você poder ser arminianismo e continuar sendo uma pessoa inteligente. Porque, de fato, o que a gente mostrou muito no episódio é que existe muito material calvinista na internet, Você é nas arminiano ou livrarias calvinista? e tudo mais. Arminiano? Ufa. E Respondeu certo, mano. Depois do episódio, Não, eu virei- Mas essa é uma resposta que é muito, muito interessante, porque muita gente fala, eu acho que eu sou. Né? Eu lembro que depois, ou no período que a gente estava fazendo essas gravações, eu perguntei para um jovem, você é arminiano ou calvinista? Aí, eu não sei o que eu sou, eu acho que eu sou isso, mas eu concordo com tal coisa, daquilo, outro. E eu fui passando os 5 pontos. E nos 5 pontos ele falou os pontos do arminianismo. Eu falei, você é isso ou é aquilo? A graça é resistível ou Crê nisso irresistível? naquilo. Aí fui passando e explicando cada um de todos. Ele venceu os 5 pontos do arminianismo. Eu falei, então fala verdadeiramente, fala que você, com coragem, eu sou arminiano, não tem E ele vergonha falou? disso. No final das Com contas ele coragem. falou. E assim, coragem. eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque nós deixamos muito claro que, apesar de sermos arminianos, nós não estamos desmerecendo em momento nenhum os irmãos Isso. calvinistas. Até porque Cara, a gente você não tá quer aqui ser pra calvinista? dividir. Né? Exatamente. É Você quer verdade. ser calvinista? Você tem toda a liberdade de ser calvinista. A gente deixou claro, inclusive, pastor, no dia, que não existem só essas 2 linhas. Porque você tem a soteriologia arminiana, você tem soteriologia calvinista, você tem a anglicana, você tem a luterana, então você tem a católica, você tem a ortodoxa. São sistematizações. São sistematizações de algo que a gente não consegue e não vai conseguir entender, vai entender isso só na glória. Então, não é uma dicotomia, não são ou é isso ou é isso ou aquilo. Eu tenho várias vertentes sobre aquilo, mas a gente precisa entender. E a maneira com a qual a gente enxerga é essa, né? é isso. E aí, eu acho que hoje, para a gente poder encerrar esse episódio fantástico, nós precisamos lembrar de que é maior aquilo que nos une do que aquilo que nos Separa. Com certeza. O Ederson é líder dos adolescentes aqui na igreja, junto com o pastor Rashid. É nóis. E a gente tem que ter também essa capacidade de estar mostrando esse caminho. Então, eu queria que você, Ederson, deixasse uma palavra para a gente aí no final sobre o que você mais gostou, mais uma vez, assim, não é nem o que mais gostou, o que você aprendeu, qual seria o seu resumo desse episódio para o nosso público, para a nossa audiência aí. Tá bom. Bom, gente, nós somos cristãos, né? E a salvação tem que ser a nossa primeira mensagem. Então, eu acho que essa mensagem tem que estar no nosso coração. É tempo que nós estamos chegando agora no final do ano, né? E é o tempo da gente falar da salvação de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo diferente que nós passamos agora nesse ano. E eu acredito que as pessoas estão precisando de uma mensagem de salvação. Sim. E as pessoas precisam entender a mensagem de salvação da forma correta. Sim. Então, eu acredito que nós, como cristãos, temos que levar essa boa nova da salvação. Principalmente agora nesse tempo que a gente está vivendo. Glória a certeza. Deus. Glória a Deus. Amém. Edson, Muito muito obrigado, obrigado por ter Ederson. participado. Valeu. Foi muito legal. Salve de palmas, irmão. É nóis, mano. Irmão Renner, Irmão Ederson. Deus abençoe você. Mas agora que ele falou que é arminiano, agora que é irmão. Que a mesmo. graça e a paz do Senhor. E agora vamos para o nosso próximo bloco. E agora começando o nosso segundo bloco com o nosso segundo episódio. E quem escolheu esse segundo episódio foi ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Dr. Rafael. Dr. Rafael, qual foi o seu episódio favorito nesse ano que começamos? Pastor, o tema que eu escolhi, o episódio, é sobre um assunto muito pertinente, algo que sempre dá aquela entortadinha, o pessoal gente no Às vezes dá banco, aquele- dá aquele assim, fala, não, é com o irmão aqui atrás, não é comigo não. Né? Que é sobre o dinheiro. A gente falou sobre a santificação do dinheiro. Uau. A gente falou sobre ir além de dízimos e ofertas, várias outras questões sobre isso, mas também a gente não está aqui sozinho, né? A gente veio trazer mais um convidado, mais alguém que Para um nos episódio escuta, especial, pra um este- convidado especial. Um convidado especial, discípulo do senhor também, o nosso Arthur. Web espectador. Nosso companheiro, Nosso Arthur. Arthur. Seja muito bem-vindo, Arthur. Que você se Bem-vindo sinta aí, em Arthur. casa. Essa mesa também é sua mesa. Muito obrigado, boa noite a Talvez todos, os bom nossos dia, boa outros tarde, né? Web espectadores não saibam, Ah. mas em muitos episódios O Arthur, estava aqui nos bastidores. É É verdade. verdade, é Ele estava verdade. aqui nos Nossos acompanhando, bastidores nos aqui, ó. acompanhando. É verdade, uma honra, é é um verdade. prazer estar dividindo essa mesa com vocês e Opa. vamos, né, trazer mais informações ao público. Ao público. Ó, pô, que é isso? Tá bom, o cara tá cheio de zap aqui, ó. É, Tá cheio de zap na manguinha. É isso, amigo, é Aqui é o isso. seguinte, ninguém me põe pressão não, papai. É que eu tô no top do Pra game. que treinar se eu já sei o que fazer? O pai da honra. Pastor, Então, a gente Rafa, falou diga aí. nesse episódio, primeiro sobre por que
que a Bíblia no Novo Testamento fala tanto sobre o perigo ao dinheiro. Sim, Ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é o dinheiro, é o amor a ele. exatamente. E a Bíblia nos fala tanto sobre isso, porque ao contrário de outros ídolos, como o ídolo de barro, né, uma estátua que eu quebro ela, jogo fora e nunca mais a adoro, o dinheiro eu preciso dele. Preciso do dinheiro para poder sobreviver, para poder comprar comida para minha família, como o tempo forma de todo vai estar em subsistência. contato, né? O dinheiro vai estar comigo para sempre. Então, e ele é a Bíblia nos adverte que ele pode virar um ídolo, mas Sim. ao mesmo tempo que ele é necessário, mas ao mesmo tempo ele é necessário. Então a gente fala muito mais do que dízimo, do que de oferta, apesar de ser algo muito importante, e a gente abordou isso no episódio. A gente falou sobre a vida do cristão como um todo, né? Sim. E a sua relação com o dinheiro. Então, feito essa pequena palavra, Arthur, fala pra gente aí, o que chamou a atenção para você nesse episódio? Bom, primeiro tocar no assunto que é de suma importância, como mesmo você já Espinhoso, né? disse, espinhoso também, né? E dizer que a relação entre dinheiro, cristão, não cristão, igreja, os preconceitos e principalmente a má informação, a notícia ruim, Sim. né? Que circula a igreja, e isso acaba trazendo problemas, até mesmo para quem tem a doutrina da palavra em lidar com o dinheiro. Eu vejo que foi espetacular o tema, trouxe clareza, trouxe luz para isso, e para mim o principal é as pessoas entenderem que Deus dá a semente na nossa mão, como você já falou. A pessoa precisa comer, precisa pagar alguma conta, precisa viajar, e ao mesmo tempo Viajar Deus... é bom, hein? Viajar é ótimo. Rio de Janeiro. Faz parte. Daquele jeito. Bom, e Deus dá a semente para você comer, você desfrutar e você plantar ela novamente. É isso aí. Até porque se você comer toda a semente, Você não vai ter lá você na não vai ter o que frente. plantar. Então É, as não pessoas tem têm que que plantar. entender que lei da semeadura é um princípio, é um mandamento do Senhor e não é maldição, né? Pelo contrário, é bênção em nossas Arthur, vidas. isso que você falou é tão importante. Fantástico. Porque, novamente, a gente vai falar sobre algo que em mais de um episódio a gente tocou no assunto. É o cristão querer tomar conselho com o ímpio sobre as coisas de Deus. Então, você vai ouvir, você que está nos ouvindo aí, vai ouvir o ímpio dizendo, tá dando dinheiro para pastor? Tá dando dinheiro para a igreja? Olha aí! Olha aí! Olha o que acontece. Mas, ao contrário disso, a Bíblia nos ensina que existe uma semeadura Sim. que é feita, que existe algo que Deus coloca na sua mão para que você multiplique. Ora, por que você multiplica na sua profissão? Você fala, eu tenho minha profissão, por exemplo, eu que sou advogado, então eu vou atender um dia aqui de graça, fazer um atendimento para o irmão da igreja, vou dar isso como oferta, vou ofertar meu tempo ali, servindo uma água, no voluntariado, dentro do voluntariado da igreja. Tudo Mas se isso é você oferta. falar em dinheiro, que é parte da sua vida também, muitos não querem nem ouvir falar disso, Sim. porque acabam tomando conselho com o ímpio, indo contra a própria palavra no Salmo 1, né, que fala sobre isso. E foi engraçado que hoje eu precisei usar uma agulha, onde eu fui fazer uma pequena costura. Uau, hein? São muitas habilidades, isso, né? É isso, hein? Muitas habilidades. Deu certo? Não. Poderia ter Mas ficado eu melhor. usei. Cara, e eu fui passar o fio pela agulha. Pelo buraquinho ali, né? Uhum. E na mesma hora eu me lembrei do texto. E o fio é bem mais fino que um camelo, Bem né? mais Diga-se de fino que um passagem. camelo. Onde ele vai dizer Se você que- já viu um camelo, se Se você o já fio viu... já foi difícil, Tem uma agulha. Eu levei um pouco de tempo. Mas naquele momento eu me lembrei do verso, onde a Bíblia vai dizendo que é mais difícil, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico adentrar o céu. E aquele instante, aquele milésimo de segundo, eu me lembrei também do verso dizendo que para o homem isso é impossível de qualquer jeito. sim. Mas Para o mim, rico, é para o verdade. pobre, para o banco, para o alto, para o preto, para o Para o rosa, homem. para o homem em De uma geral. maneira geral. Qualquer homem é impossível, É impossível. adentrar o céu sozinho. Só que aquele que põe a Graça. sua força, aquele que põe a sua expectativa, aquele que põe a tua confiança no dinheiro, esse É o famoso tapebado. Né? tá Tapebado. Rapaz, isso é uma linguagem assim, É bíblica, né? teológica, tapebado, Pastoral. rebuscado, bem rebuscado. Rebuscado. Mas não é isso. A gente muitas vezes esquece, cara, que o dinheiro ele tem que fazer parte, não o controle. Ele tem que estar dentro e não controlando a nossa Talvez a vida. pessoa seja tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. É verdade. Sim, sim. Eu acho que esse é o X da questão. O dinheiro ele tem que fazer parte, né? Sim. Ele não tem que ser o senhor da história, né? Acho que talvez a grande dificuldade que as pessoas têm quando se fala de dinheiro é sabedoria, né? É discernimento. Porque tudo na vida você vai precisar de discernimento, sabedoria, né? Sim.
E a sabedoria humana, a Bíblia já deixa muito claro o que, que ela é, né? Sabedoria humana é nada. É falível, É né? falível, é Uhum. nada, né? Agora, a sabedoria que vem do alto é outra coisa, né? Então, Sim. é o que o Rafinha tá falando. Se a gente ficar se aconselhando com o ímpio, ou indo atrás de... De aprovação do de ímpio. sabedoria do que a gente tem que humana fazer. e É coisa- isso, pastor. Você não vai chegar a Tem lugar crente nenhum. querendo aprovação de ímpio. E eu acho tão... Fala. É meio, Você tem a desculpa te primazia, cortar você aqui. quer- Não, Não, você não, hoje, você é- você hoje, Você é o você abriu a convidado. boca aqui. Você é o meu Deus. convidado. Mas você- é assim, Acabou. eu não sei, mas a Bíblia é clara, né, com o assunto, né? As pessoas ficam querendo colocar nuvem no negócio, fumaça. É isso A Bíblia mesmo. tá clara. Plantou, colheu. A regra é clara. A regra é clara. A regra é A clara. lei da semeadura existe, A né? lei da semeadura existe. E uma coisa Se eu- interessante que fala na lei da semeadura, né, lá no texto de Gálatas, é que a Bíblia fala o seguinte: de Deus não se zomba. O que ele planta, aquilo ele vai colher. A lei da semeadura vem antes falando sobre isso. E é interessante que essa palavra de Deus não se zomba, esse zombar é escarnecer. Então, quando a gente pensa que a gente vai plantar alguma coisa e colher outra, ou a gente vai deixar de plantar e colher, está querendo dizer, a Bíblia está nos falando que a gente escarnece do Senhor quando a gente faz isso. Que a gente está zombando da cara de Deus quando a gente faz isso. Até porque é burrice você plantar maçã e querer colher melancia. É né? isso mesmo. Isso não Ou vai não existir. plantar nada e Ou ficar não esperando a plantar E não colheita. plantar e colheita. esperar alguma coisa sair dali. Você falou de plantar, né, Arthur? Eu lembro, e falou de semente, que Deus nos dá semente. Deus já tinha dado uma semente para o jovem rico. E era muita semente. Muitas Uau. sementes. Mas ali, naquele momento, Jesus falou, lança a tua semente. Nossa. Vai, mano. vende tudo que tem e me segue. E ele não quis lançar semente. Caraca, Rafael. No coração Você dele. leu a Bíblia Isso, hein? hoje, velho. Maravilhoso. Você orou hoje. Essa Devocional. Não, Veio. realmente. Veio. Ele comeu a semente. Ele comeu a Ele semente comeu, dele. ele guardou só pra ele. O discernimento que eu e você temos que ter é, isso que eu tenho hoje é semente? Isso que eu tenho hoje Perfeito. é para plantar na vida de alguém, na vida de Deus, na vida do irmão, dentro da igreja, onde quer que ele me indique, algo que eu falei no episódio que me martela todos os dias. Todos os dias eu preciso acordar e saber que se o Espírito Santo, se Deus falar para mim, me perguntar e me fizer o mesmo questionamento, vai, vende tudo que tem e me segue. Se eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho, se eu estou abrindo mão de vender tudo que eu tenho, dá aos pobres, porque é isso que Jesus falou. Sim. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O meu relacionamento com o dinheiro tem que ser assim. Eu gosto dele, eu viajo com ele, eu como com Eu ele. uso ele. Eu uso esse dinheiro, Ele é mas santo porque tá na minha mão. ele é santo porque está Eu na minha sou mão. santo, ele é santo. Mas, se um dia ele me pedir tudo, eu preciso entregar tudo. É isso É aí. isso aí. Generosidade, né, que dos frutos, né, que já foi dito aqui nessa mesa. Então, assim, para esclarecer, trazer luz, né, esse episódio foi maravilhoso, tocou muito ao meu coração. Tive a honra de estar no Presente dia que foi da gravado, gravação. presencialmente. E eu só tenho a agradecer nos bastidores, bastidores. que é Na coxinha sensacional. do ABC. Um dia vocês que estão escutando, né, Espero que então, tenha essa espero que oportunidade, tenha essa né? oportunidade de estarem aqui, que é muito bom. Pô. E é um prazer imensurável, inenarrável. Ó, que isso. O prazer é todo nosso. Que categoria. É famoso Eu quero te perguntar, dito tudo isso, o que você deixa de palavra, de dica para quem está nos ouvindo agora? O irmão Rafael aqui disse, e eu acho que foi extremamente prudente, você perguntar para as pessoas certas. Se você é cristão, pergunte a um cristão. Se informe com o cristão. Os Tá seus com líderes, dúvida? seus pastores. Seus Leia a pastores. Bíblia, né? Leia a Bíblia, é claro, lá está escrito claro. Plantou, meu amigo, você vai colher. Então plante na casa de Deus, oferte na vida de quem está necessitado, que você vai colher isso lá na frente. É isso aí mesmo. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Partindo para o nosso terceiro bloco, não sai daí. E começando o nosso terceiro bloco, nós vamos para mais um episódio super especial. E para um episódio super especial, que foi muito importante para nós, Um dos nós mais comentados. temos um convidado, ou melhor dizendo, uma convidada muito especial. E eu vou deixar o Renner explicar quem é essa convidada para nós. A primeira mulher a se sentar na mesa aqui do Na ABCcast, né? tábua do ABCcast. Minha esposa, o amor da minha vida, Nicole Hortência Batista Miranda. Que isso? Agora sim. Rafael tá rindo Agora com uma sim. risadinha. Agora sim. Agora sim, beijo no Lovezinho rabo. é. Agora sim, porque a gente sabe por que isso aconteceu, A gente né? sabe. A gente sabe por que isso Conta, aconteceu. conta pro web espectador, Foi Rafael. intencional. Por que isso aconteceu? A Nicole não sabia disso até essa data, né? Porque se soubesse, a gente saberia que ele estaria O Renan não estaria aqui, sofrendo. Não estaria. no meio de Não, nós. Não estaria, Não. não estaria. Então, próximo episódio. Ele ia estar talvez pão e ele não água esteja já há aqui. muito tempo, né? Mas ele vai contar isso.
Você fala Pode contar. O web espectador tá achando que foi... Um caso terrível. Cara, o web espectador, nós temos um episódio secreto, que nunca foi ao ar. O primeiro episódio a gente gravou 2 vezes. Primeira vez, as imagens da câmera não ficou muito bom, a gente gravou de novo. E nessa primeira gravação, na hora de despedir, eu fiquei nervoso. Primeira não vez, sabia o que jogando, dizer. tal. Primeira vez Entrou em campo a primeira vez, Podia ter a dito- câmera veio pra Podia entrevistar. ter dito, no meu amor, susto. te amo, mas não, o que eu disse? Mãe, Beijo. te amo, um beijo. Beijo, mãe, né? E aí, Ele achou que tava na Xuxa. Esse foi o momento que todo mundo olhou pra Olha os ele e falou caras. assim, mãe, Mãe, te amo. não sei. a gente já viu o que vai acontecer mais pra frente. Então, Renê, eu quero te perguntar. Hoje, não é a sua mãe que está aqui. Não. Não é minha mãe. Graças a Deus, é a sua Esposa. esposa querida, Glória, Nicole. glória, aleluia. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Eu espero que você fique muito à vontade Obrigada. e que em breve todas as nossas esposas possam estar juntas aqui. Nós Estamos fazendo planejando Verdade. isso. um estamos episódio planejando isso. juntas e comentando e participando cada vez mais. Então, fique à vontade. É a sua casa, é a sua mesa também. Reninho, Obrigada. E o episódio que a gente vai comentar agora, nesse nosso terceiro bloco, foi o episódio sobre o Setembro Amarelo, né? Que foi um tema que a gente teve um feedback muito positivo, né? sim. Demais. Apesar de ser um tema espinhoso até de se falar, as pessoas às vezes evitam falar, talvez esse foi o grande feedback positivo que a gente teve, né? Foi de a gente ter tido a coragem de falar de um tema que é importante, né? No início do podcast, nós dedicamos a trazer estatísticas e números e a gente comprovou de como esse problema é real nos nossos dias de hoje, né? Nós trouxemos números, né, diversos números, e mostramos de como isso é um problema real da nossa sociedade, da nossa cidade. Apesar de não ser evidenciado isso, né? Não ser tão Noticiado divulgado, tudo né? isso, Não fácil acesso a essas notícias, mas a Justamente. gente teve que fazer isso. Justamente, a gente fez isso. E a nossa abordagem foi o seguinte, a gente trouxe o seguinte, ó, esse problema, ele existe. Esse problema é um fato. A gente não falou só sobre suicídio, a gente falou como Problemas na depressão, alma, né? Sim. de uma Problemas maneira- na alma de muitas porque formas. nem todas as pessoas que estão passando por um quadro de depressão estão chegando nesse nível. Esse Sim. nível é o nível talvez máximo ali, né? Sim. E nós trouxemos também a perspectiva bíblica sobre o assunto, né? Desmistificando Apesar algumas de não coisas, ter né? esse nome na Bíblia, a Bíblia fala sobre esse tema. né? Diversos personagens passam por situações que você pode diagnosticar ali como uma Havia um depressão, problema na quadro de alma. depressão, né? Sim. A gente trouxe até o exemplo de Jeremias, né? Sim. O livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias está Profeta passando chorão, né? por um- É. E uma coisa que a gente trouxe no episódio que mais me marcou, e aí eu vou pedir para a Nicole comentar o que ela gostou desse episódio, a gente trouxe até sobre Jesus, né? A Bíblia, ela relata 3 episódios onde Jesus chorou, né? Uhum. Ou seja, a tristeza, ela é um dos sentimentos que a gente tem, né? E o se sentir triste por si só não é pecado, né? Não é pecado. Lázaro era amigo de Jesus, ele morreu e Jesus chorou. Chorou. Jesus olhou para Jerusalém, Jesus chorou. Jesus, no Getsemane, antes de ir para a cruz, chorou e chorou gotas de sangue. Ele falou que estava triste com a tristeza de morte. Tristeza de morte. A tristeza em si não é pecado. E isso foi uma coisa muito interessante que a gente trouxe. Mas é importante de que Deus pode nos ajudar a vencer esses problemas, né? Da alma, de mente, né? E o que eu vou passar a bola aqui para minha esposa, que eu estou falando demais. Eu já ia... É. Não. Tá todo mundo olhando pra ele assim. Essa foi boa, Rafinha? E aí? Eu já ia. Porque eu sou um cara conciso, né? Mas então, meu bem, o que você mais gostou A Nicole desse tá episódio? assim. Eu faço o quê Olá. aqui hoje? É pra falar alguma coisa, eu já por falou favor. tudo. Vocês trazem uma comigo, mulher e né? ela não tem lugar de fala? Ih, A rapaz. primeira coisa que eu pensei. Bem, o que eu achei assim mais interessante foi a forma que vocês abordaram o tema, né, de forma leve, de forma tranquila, Uhum. né, trazendo entendimento mesmo, informação mesmo, que esse é o nosso Sim. papel, né, de igreja. E assim, as pessoas antigamente não tratavam esse assunto na igreja. Até escondiam, né? Tabu, Crente né? não pode passar por É, isso. a pessoa que tinha depressão tinha vergonha de falar isso, de Associava falar que imediatamente a A pecado, demônio, né? a demônio, isso, demônio, é. exatamente. Demônio. E eu achei interessante demais, assim, eu não tive depressão, mas já convivi com várias pessoas que tiveram, né? Aham. Então, a gente saber informar a pessoa, né? Informar a própria pessoa de que isso não é pecado, de que isso não é assim, Procurar ajuda não é errado, né? isso. Que há uma saída, né? Procurar ajuda não é errado, né? De certa forma, procurar ajuda você tá tendo até, assim, sabedoria nisso, né? Sim. Cuidado com o corpo que Deus te deu, né? Claro, né?
somos templo, né? E a gente tem que estar Exatamente. bem E no nisso aí que você corpo, falou, na meu alma bem, e no espírito, De procurar né? ajuda, é uma coisa que a gente falou no podcast que eu achei foi um conselho muito importante. A gente falou das pessoas procurarem ajuda em todas as esferas. Ajuda Espiritual. na igreja, espiritual é fundamental. Verdade. Mas também a ajuda de profissionais capacitados para determinadas Exatamente. situações, né? Porque tem coisas que, assim, a igreja em si, sozinha, ela não vai suprir multifatorial, né? totalmente, Sim, sim. a Não. pessoa. Algumas pessoas têm que tomar algum certo tipo de medicamento. Com Medicamento, Tem a parte esse. clínica, Se a eu parte quebro o clínica. braço, eu vou passar por cirurgia, tomar remédio. Isso, eu achei Se eu isso. ficar doente, eu vou tomar remédio. ortopedista, né? Foi Se agora, engraçado se eu tenho problema que- na alma, por que eu não vou a um psicólogo? Psicólogo. Ainda essa semana eu tive um atendimento onde chegou um casal Uhum. e o homem, depois de a mulher relatar inúmeras coisas e tal, etc, etc, e ele, sentado, a gente conversando, ele olhou para ela, olhou para mim e falou, olha, eu nunca tive coragem de dizer isso, mas eu estou em depressão. E aí eu perguntei para ele, você está sentindo isso há quanto tempo? Há quantas semanas, meses? Ele, não, eu estou sentindo isso há anos. Uau. Há anos eu estou passando por isso. É. Então a gente não tem noção do tanto de pessoas que talvez estejam próximas de Ao nós, nosso lado, né? que estão passando por isso. Nessa pandemia, o quanto de Nossa, As casos pessoas que ficaram aumentaram. presas em casas, problemas, assim, explodiram, né? E a gente não... Não pode ignorar, a gente não pode brincar com isso. De E se maneira você nenhuma. precisa, E não é só espiritual. não é. Eu falei isso verdade. pra ele. Aí por isso que eu me lembrei quando você estava falando, porque depois que a gente terminou de falar e claro, dar toda ali o aconselhamento espiritual na palavra, etc, etc. Eu falei pra ele, cara, não tem como. Não se você me visse hoje com o joelho machucado ou com o pé quebrado, você imediatamente ia me falar, pastor, vá para o hospital procurar ajuda. É. Vai lá, botar um gesso, tomar um remédio para dor, etc, etc. Por que eu não posso falar isso para você? Justamente. Você está com a doença, isso é diagnosticável, isso é Uma das coisas que a tratável. gente Não. falou É, também. então assim, Uma das não coisas que a tem gente como. falou também foi diferenciar a depressão, que tem, por exemplo, endógena e exógena, né? E justamente quando a gente fala sobre depressão endógena, é algo bioquímico no nosso Sim. cérebro mesmo. E isso não vai melhorar da noite pro dia, de Não. uma forma, né? Isso vai ser tratando com medicamentos para melhorar sua questão dos seus hormônios, das suas taxas e tudo mais. Então precisa buscar. E uma coisa que o eu tô me atendimento lembrando clínico. aqui, pastor Ricardinho, que uma coisa que a gente deixou claro nesse episódio que é legal de trazer, que a gente, de maneira nenhuma, a gente está inviabilizando o poder de Deus, né? Com De certeza. maneira Deus, nenhuma. ele pode fazer Isso. o que ele quiser, na hora que ele quiser. Da maneira que Ele quiser. pode, ele pode estalar os dedos e Acabou a não existe mais foi depressão, não embora. existe mais nada, não existe mais câncer, não existe mais perna quebrada, não existe gripe, não existe É. o que ele quiser. Não, e outra coisa que vocês... Como também pode usar o processo dos médicos, Outra coisa que vocês relataram no dia, né? Que todo ser humano está propenso a ter isso. Uhum. Seja ele um líder, um pastor, né? Uma Não tem, ovelha. Não Ai, tem, exatamente. né? Ah, só porque você é assim... Você é Boa. inferior por você Todo estar ser passando por humano isso. Você é enfrenta- mais espiritual ou menos espiritual. Isso, todo Você ser é um ser humano humano, na enfrenta verdade, uma né? objeção, uma dificuldade na vida. Então, todo mundo está propenso, né? Você sabe Tem a que isso possibilidade, foi muito né? bom. Sim. Isso foi muito bom, Nicole, que mostra o tom que a gente tentou passar, num tom pastoral, dizendo assim, amigo, né, ovelha, irmão, Com muito querido, amor. com muito amor. Se você está sentindo alguns determinados sintomas, procure ajuda Uhum. em todas as esferas. Ajuda espiritual, ajuda física, né? Quer dizer, ou seja, com médico, com pessoas que podem te ajudar. Pessoa que te ouça. Agora, o que eu acho impressionante é que tem pessoas que acham que, bom, é porque infelizmente acontece, né? Mas na verdade a igreja, ela não é um local de julgamento, ela tem que ser um Uhum. local de Não acolhimento. pode ser. Isso, a Ela não igreja, pode ser. ela serve para servir, né? O A primeiro- sociedade. Ela serve para Serve pra servir. servir. O primeiro isso mesmo. lugar, Pra servir, ela não Isso. serviria. Não. o primeiro lugar que a pessoa teria que procurar num quadro desse, fala assim, É a eu igreja. estou É passando verdade. por isso. Para os meus pastores, para os meus Agora- líderes, e eu preciso de ajuda. E é impressionante como a gente não tem esse entendimento, porque acha que Aham. eu vou ser julgado dentro da igreja. Uma coisa muito importante que a gente Discriminado, abordou né? também É isso, nesse episódio foi qual o papel da igreja Isso. em relação a isso. Por quê? Porque todos nós somos igreja, mas um grande problema que as pessoas, né, enfrentam ou tratam de uma certa forma é a depressão tem que ser tratada por um pastor ou um líder. Não. Não, mas isso é um problema que todos nós, como corpo, como igreja, Uhum. devemos tratar. Você que está nos ouvindo aí, se conhece pessoas da sua igreja que está passando por essa dificuldade, você tem que agir.
vai na casa dessa pessoa, aproxima, compra um né? pão de queijo, vai fazer, sei lá, leva um violão, Ora, É intercede. um ora, complemento, né? O intercede. acolhimento do Não, e pastor, sofrer de um não é líder, só o do pastor, líder, não né? é só o É líder. isso mesmo, é um processo Complemento. de É. acolhimento. Se não sofrer sozinho é terrível, né? E Esse foi- rapaz foi- que ele deu o exemplo aqui, cara, um sofrimento por anos a fio. Cara, eu, na hora, Calado, a né? compaixão que me deu na hora, foi de literalmente isso. O cara é como se ele tivesse com a ferida aberta e vamos viver, vamos Não, viver. e o que o pastor Ricardo acabou de falar é o importante também, como igreja, a gente está assim sabendo informar a pessoa, né? Dar a Sim. informação correta, porque nem sempre, a maioria das vezes também, né? A depressão não vai estar relacionada a demônios, a potestades, Isso aí. né? Então a Não gente que o demônio não possa não, deprimir a pessoa. isso. A gente não está negando A também gente essa não está tirando essa possibilidade. possibilidade, essa questão. Uhum. Mas, assim, como igreja, a gente tem que estar com a mente aberta para poder informar e trazer a informação correta para a Para pessoa. de Com fato certeza. ajudar a pessoa, Né? né? Senão, às vezes a gente... Porque senão Com você vai trazer mais oração, peso, mais sim. culpa, Cara, mais, estou mais endemoniado. dificuldade. Não que essa Dúvida, questão né? não esteja, Dúvida pra né, anulada. cabeça da É. pessoa. É isso mesmo. É isso. Nicole, e pra gente encerrar essa curta lembrança desse episódio que foi tão importante, eu quero perguntar, qual é a sua palavra, a sua dica, a sua última palavra, assim, para os nossos web espectadores? Esse ano foi um ano muito, assim, atípico, né? Então, todo mundo sabe que as pessoas ficaram em casa, sozinhas, muitas sozinhas, né? Você que tem algum sintoma de depressão, não fique com vergonha de procurar o seu líder, seu discipulador, ou mesmo um pastor, né? Ele vai te orientar da forma correta, com auxílio de psicólogos, né? É isso mesmo. Ou até mesmo de psiquiatra. Qualquer profissional, né, dedicado a essa área. Isso, e com complemento, né, que é muito importante, primordial, com oração, com apoio. Se encher do Espírito Santo. Isso. Não, eu acho, assim, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando. Qualquer pessoa que tenha passado nessa crise, nessa pandemia, e teve um sentimento estranho, aquela coisa atípica, poxa, eu não sou assim, mas eu não estou conseguindo me livrar desse sentimento, procure ajuda, não é verdade? Não, e até assim, aquele desânimo, né, que a pessoa estranha, não querer levantar, não querer tomar banho, né? Sim, sim, Aquela sim. vontade de sumir, né? Isso. Exatamente. Então, Esteja gente, atento aos sintomas. esteja atento. E se talvez Aos você não pequenos tem sinais, força né? hoje para Isso. tomar essa atitude, você que está perto, por favor, interceda e tome uma atitude hoje. Não, e acima de tudo, a gente tem que ter amor, compaixão, não, né, Não afastar. expulsar, não é afastar a repelir. pessoa, contrário, né, acolher. acolher ela É e isso mesmo. dar as devidas informações, né, e acolhimento e amor, né? Com É certeza. isso aí. É isso aí. O corpo pastoral da nossa igreja está de braços abertos para E pronto Verdade, pra ajudar, verdade. se for Exatamente. possível, né? Então, até o próximo bloco. Começando agora o nosso quarto bloco, quarto episódio escolhido, favorito, episódio que marcou a nossa vida. E esse episódio é do nosso... Pastor Rashid, estamos Champ. aqui com vocês. A gente vai falar sobre Nascendo para o Reino, né? O tema do episódio foi Nascer de Novo. Eu amei esse episódio. Eu achei fantástico Muito bom mesmo. esse Eu amei. Muito bom mesmo. episódio. Foi um dos Porque, melhores. assim, ele fala de uma das coisas que eu mais amo, que é sobre a igreja em si, né? E no nosso episódio, a gente fez, assim, um en passant sobre o que era nascer para o reino. Uau. Um Categoria. ampassant. Pega Gostei. essa. A gente tem que Pega usar essa. essa palavra Gostei. para ela se tornar Sofisticado. nossa, né? Então a gente vai... Pega vai essa, usando. pega essa. E a gente passou, assim, sobre o que era nascer de novo, a diferença de você nascer de novo e você nascer para o reino de Deus. Né, de Exatamente. você servir ao reino, de como você servir ao reino. E o que eu achei muito legal no episódio é que no segundo bloco dele a gente veio dando os nossos testemunhos também, né? De Sim. como nós estamos vivendo hoje servindo ao reino, na casa de Deus e na igreja. Porque a gente vê hoje sendo muito comum aquela galera que milita aí fora da igreja, mas não serve dentro da igreja, dentro do verdade. corpo, o que é fundamental, o que é essencial para o desenvolvimento do reino. Né? Apresente para nós o seu convidado especial desse bloco. Então, hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse assunto um convidado muito especial, que é o Vitor Malta. Já nos acompanha aí também Obrigado, desde o obrigado. início. E eu quero te perguntar, Vitão, o que é que assim, mais falou com você nesse episódio de Nascendo para o Reino? Antes de começar, eu queria agradecer, né, essa oportunidade e dizer que eu me sinto um discípulo de Jesus nessa mesa aqui. Que isso, ó. Mas, hein? Glória a Deus. Muito Você é obrigado. um Você é um discípulo. Você é um Um espelho. dos 12, na verdade. Sinta-se um muito dos bem-vindo 12. aqui. Sinta-se muito bem-vindo. Essa mesa é sua, Vitão. Muito obrigado.
Então, para começar aqui, eu anotei uma coisa que me impactou bastante e que, para falar a verdade, nem eu meditava muito nessa questão do nascer de novo, né? Nascer para o reino. E foi a questão de que nascer para o reino não é apenas nascer, mas você viver para o reino. Exatamente. Não é apenas porque quando a gente pensa numa criança, vamos supor, o pastor Daniel, ele é pai e ele sabe. O senhor teve primeiramente o Levi. O Levi, ele está em um processo de amadurecimento. Sim. Ele não apenas nasceu, mas ele, desde o nascimento até hoje, ele já evoluiu. Exatamente. Correto? Uhum. E outra coisa também que me chamou a atenção é que quando nós fomos adotados pelo Pai, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, nós começamos a ter a imagem dele. Assim como Jesus dizia que quem olhava para Ele via o Pai. Então, essa questão de nascer para o reino é nós parecermos com o nosso Pai. Isso aí, é nós velho. vermos a criação dele conosco e sermos parecidos com Ele. A É isso ponto aí. de dizer assim como Jesus disse, quem olha para mim, vê o Pai. É isso aí. Entendeu? E Glória uma a coisa Deus. que você estava falando aí, Vitor, veio na minha mente, que eu achei muito interessante desse nosso episódio. Cara, eu gosto desse episódio, viu, Também velho? gosto. Esse episódio é fera, É velho. porque esse episódio, ele parte de uma decisão. Porque a salvação ela é instantânea ali. É. A gente, o ladrão da cruz é o melhor exemplo que a gente sempre cita, né? Ele verdade. aceitou Jesus ali e foi pro céu, acabou. Ele não teve tempo de desenvolver A uma caminhada salvação. cristã aqui, né? Agora, esse desenvolvimento da caminhada cristã aqui, ele tem uma opção. Porque o apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele fala o seguinte: eu queria dar para vocês comida sólida, mas vocês estão no leitinho. Uau, eu ia falar isso. Ou seja, Uau. tem como você ir para o céu, que é o exemplo que eu trouxe da fitinha, né? Aham. Tá fitinho Que minha tia falava. Você pode chegar no céu e receber uma coroa cheia de brilhantes e tal. Tipo essa aí do Rambo, né? Mas era uma brincadeira lúdica que minha tia fazia, mas que é uma verdade, cara. Sim. Que tem como você ser salvo e ir pro céu e passar a vida no leitinho, né? É isso Não mesmo. E é desenvolver a sua impressionante caminhada também, as cristã, né? pessoas não querem entender isso. Não querem mesmo, né? Você fala, querido, você tem que crescer, você tem que trabalhar, você tem que desenvolver, você tem que... Isso é nascer pro reino, Você né? tem que ser útil. É uma palavra, é forte falar isso, né? Você tem que ser útil, a amigo. gente falou, inclusive, na carta de Filemão. De Filemão, É, exatamente. Falou mesmo nesse outro episódio. Citou até Senão um você vai ser exemplo. inútil. Citou até um exemplo que eu lembro agora que foi muito bacana da criança mesmo dentro de uma família, né? É isso aí. Que é você pegar o menino, Nasceu. você nasceu, Isso. então agora a gente vai iniciar essa criança. E aí ele vai crescendo, ele é dependente, mas ele vai crescendo e vai tomando a sua independência, né? Relativa ali. Mas à medida que ele vai crescendo também, para ele não virar um sem futuro, você vai dando a ele responsabilidades. Verdade. Então eu viro pro Davi e falo, agora levar o lixo para fora é sua Vocês até responsabilidade. trouxeram esse exemplo Foi também, esse né? exemplo. Então, assim, todo cristão dentro da igreja, ele tem que começar a assumir responsabilidades Sim. para que haja uma expansão do reino. E de forma Pra que ampla, né, pastor é. Rashid? Assim, Não. eu como cristão tenho responsabilidade dentro de casa. Eu como cristão, eu tenho responsabilidade na sociedade, no meu trabalho e na minha igreja também. Sim, E eu acho que essa é a grande diferença. O nascer pro reino é igual o Vitor falou. Não é só a questão do nascer, fui salvo, adentrei o reino. Uhum. O nascer pro reino é quando seus olhos se abrem para aquilo que o rei espera de você. Uau. É quando seus olhos se abrem para aquilo que é a expectativa de Cristo, a expectativa do Senhor, o plano dele se torna agora o seu plano. É uma tomada Então, de responsabilidade, É uma né? tomada de responsabilidade. E você começa a viver, a praticar essa verdade, não é, Vitor? E é engraçado que nesse mesmo texto onde Jesus está, onde vocês retrataram no podcast, é engraçado que nesse mesmo texto onde Jesus está falando com Nicodemos, ele fala logo depois que aqueles que nascem para o reino começam a ser guiados pelo É Espírito. isso aí. E é isso que Deus espera. E é isso que nós temos que entender, porque nós escutamos muito nascer para o reino, mas nós esquecemos do sermos guiados pelo Espírito É Santo, verdade. que é aquilo que o Pai espera de nós. É Não isso mais mesmo. Isso aí aquilo é que forte você demais. acha, né? não Guiado pelo é Espírito forte é isso. demais. É tirar o seu achômetro da De novo, jornada, de né? novo, a gente que trabalha assim com liderança, os pastores também veem muito isso. É você falar, não, mas eu não quero. Não, mas eu não vou. Eu acho que não. Ah, mas como que você acha que? Como que é? Não tem mais. É. não tem. A vida não é mais Eu sua. acho que Deus não me chamou E pra essa isso. chamada eu acho que é Deus pra não me todos chamou os pra salvos. isso. É. Que é o que você falou nessa passagem, aqueles que nasceram de novo, isso é para todos os salvos. Se você é salvo, Se você é salvo, você tá que a gente fala, até citou sobre o sacerdócio universal de todos os santos, né? Aham. Isso é para todos. Que muitas vezes as pessoas têm uma noção que o desenvolvimento do reino dos céus, que o desenvolvimento de uma chamada, o desenvolvimento ministerial, isso é para pastores. sim. Uhum.
Não, ou Isso então é para crente. é Isso não é para só pastor, isso é para aquelas crente. pessoas que são integrais no ministério. Isso. Ela não tem como você colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, eu vou ser um bom profissional e eu vou ser um bom crente. Não dá. Não existe. Ou eu isso. sou um bom crente ou eu sou um bom profissional. Ou às vezes eles existe, separam as esferas, né? Dentro da igreja eu tenho que ser um bom crente, no trabalho eu tenho que ser um bom trabalhador, em casa eu tenho que ser um bom pai de família. Não, você é crente em todas as esferas que você tiver. 24 horas por E dia, aquilo 7 ali dias da vai semana. ter que- E aquilo que te guia. E Exatamente. lembrando a clássica, né? Verdade. Que maior é quem serve. Exatamente. Tem que estar sempre disposto e disponível a isso. Eu lembro de uma frase de um desenho, aquele desenho Robôs. Tem uma frase que me marcou, que eu sempre lembro dela. Vi uma necessidade, atenda. E é isso que a gente tem que trazer dentro da nossa vida, dentro da igreja, né? A igreja tem várias necessidades. Muitas vezes você quer chamar um irmão para te ajudar em alguma coisa, ele, não, eu não fui chamado para isso, essa não é minha área, eu Se quero você servir. souber a raiva que eu tenho quero, disso. eu quero servir, Rashid. Rashid é bravo demais, velho. É uma raiva. Rashid, Lá no- eu quero servir na tenho que ser igreja. Puxa, pega a arma, A Bíblia fala que Isso aquele me que deixa sabe que tem que louco. fazer o bem e não faz, ali ele tá pecando. Pastor Ricardo, Então e às tem que vezes fazer muito temor. o cara vem e fala, eu quero servir na igreja, mas... Tem que ser do eu meu quero jeito. isso aqui. Nessa área, com quem eu quero, na hora que eu quero. Você sabe que Ele mesmo escolhe, esse né? negócio teve uma vez que... Não vou contar. Até porque o nosso tempo Até não é, porque o tempo tá Rafael. acabando. Mas era uma coisa que eu pedi pra pessoa e a pessoa falou assim, não, mas isso aí não é comigo. Aí eu falei assim, e eu vou fazer o meu e o seu? Aí ele, não, já vou te ajudar aqui e tal. Eu falei, pois é, eu tô te esperando. Obrigado, irmão. Querido. Não, e puxando um gancho aqui rapidinho no que o pastor Daniel falou. Voltando pro nosso episódio. Me ajuda, Vitor. me Depois do ajuda. desabafo do Me Rafael. ajuda. Senta lá, Cláudio. Senta lá. Engraçado que nessa questão onde o pastor Ricardo também comentou de ou eu sou um bom cristão, ou eu sou um cara onde trabalha bem lá na minha empresa, cara, no mesmo texto diz a mesma coisa. Jesus fala o seguinte, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse texto está dizendo o quê? Cara, quem vai te ajudar a ser um bom trabalhador, quem vai te ajudar a ser um bom cristão e quem vai te assoprar para os lugares certos, não é você, cara. É o Espírito Santo. É isso aí. Tá entendendo? Então, Isso é muito aí importante marca frisar muito isso. a nossa vida. E por último, eu quero pedir para você, Malta, deixa uma palavra aí para todo mundo que está nos assistindo agora. Depois de tudo isso que a gente conversou, de todo esse entendimento, eu quero que você dê uma palavra. O que é nascer de novo, nascer para o reino de Deus? Para mim, na minha visão, nascer de novo é a gente ser transformado, é de fato a gente nascer de novo, ser uma nova criatura, mas nós não deixarmos de amadurecer, crescer no isso aí. Evangelho. Porque assim como diz lá em 1 Coríntios 3:2, Paulo vem exortando os coríntios. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Então, nós percebemos aqui que quando nós deixamos de evoluir, quando nós deixamos de amadurecer, nós perdemos coisas ainda aqui na Terra. Nós perdemos grandes revelações. É verdade. Aí sim. Tá entendendo? Uau. Então, aí, que nós possamos Teve até pensar outro e episódio meditar sobre nisso. isso, né? De maturidade. A gente falou bem frisado nisso daí também. É verdade. Bacana, Maltão. Malta, Tamo junto. muito obrigado por você ter Benção, vindo. Malta. Valeu. Glória a Top. Deus, brother. Valeu. E galera, Nós. vamos para o próximo E o último derradeiro. E o último bloco, hein? Próximo e último bloco. Entrando agora para o nosso último bloco desse episódio de fim de ano. Gente, nem acredito, é o último episódio. É o nosso último bloco. Vocês já estão com A saudade? nostalgia Sim ou não? já Tô com bate saudades. aqui no coração. Agora nós queremos dizer que em janeiro nós teremos um pequeno recesso na primeira semana. Pequeno. Só um episódiozinho ali faltando, primeira Pequeno, semana. tranquilo. E já vamos voltar com tudo na segunda semana de janeiro. Episódios quentes. Quentes, polêmicos. Coisa boa chegando pra você. Glória a Deus. E você não pode ficar de fora das nossas mídias sociais também. Você que ainda não nos segue, olha, nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, nós estamos no YouTube, e você tem que se inscrever. Cara, isso ajuda a gente demais. Então, você que está assistindo agora, já deixa seu like, deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve no canal, porque não te custa nada e nos ajuda muito. E compre no link da Amazon. E comprem no link da Amazon. Arroz, chinela, Geladeira. Se Geladeira. você achar que deve comprar, compre na Amazon no nosso link, porque Rafael já disse. Isso aqui não é graça. de graça. Isso aqui Não é de graça. Então tá bom. Pessoal, nós agora estamos no nosso último episódio e falta o episódio do nosso querido pastor Ricardo de Carvalho. É isso aí. E eu quero perguntar, qual foi o episódio que você escolheu como seu episódio favorito?
Pra mim, o mais marcante de todos, sem dúvida, foi o episódio que a gente falou sobre a família de Jesus. Eu vou dizer o porquê que foi o episódio da Eu frente. ia dizer. Não, então diga. Diga. Só por causa da Eu não sei se eu revelação. digo. A revelação foi boa, meu irmão. Tava na Só lata. porque Rapaz, ele mas teve foi aqui top Ele mesmo. teve um insight do Espírito sobre o Tiago. Mas foi E aí top mesmo. ele, Não a assim, revelação, o episódio inteiro. O Ricardo. Você vai relembrar o nosso web espectador, essa revelação? Não vou nem falar. vou deixar O vocês Ricardo, falarem. ele teve uma revelação fera mesmo. Vamos dar o braço a torcer aqui. Foi fera, foi top. Sobre o Tiago, sobre a família de o irmão Cristo. de Revelação Jesus, top, né? E aí, na hora que eu perguntei, Ricardo, qual é o seu episódio favorito? Eu já sabia. Já tava ali, Eu né? já sabia. Não, mas a questão é que foi o que mais falou comigo, então não tem que falar. O que mais falei? Ou não, E falou antes de comigo. eu... O que mais falei? Antes de eu falar do pessoal aqui e apresentar a galera que está aqui comigo para falar sobre esse episódio, eu quero falar um pouco sobre o que a gente começou falando nesse episódio. E eu lembro da minha primeira frase. Linda. Sua, né? Lembro da minha frase, do meu episódio. Ora, O Não melhor é é falar episódio, minha é da primeira família de frase linda. ora. Não, mas eu lembro que a gente começou comentando o seguinte: Jesus foi tentado em todas as coisas. Por que não seria tentado também dentro da sua própria casa? Uau. Acredito que quando a gente fala sobre o evangelho, a gente pensa muito sobre as coisas que cercavam Jesus naquele tempo, mas pouco se fala da família, do contexto em que ele vivia e o que foi que se deu, que sucedeu com a família de Jesus, com a chegada dele e o prosseguimento da família. Por isso que né? o tema era Jesus chegou, o problema E o começou. problema começou, porque trouxe de cara algumas dificuldades, né, para os seus pais. E é muito interessante quando a gente pensa na família de Jesus, a gente logo pensa naquele texto que Jesus vira e fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Meus irmãos. Aquele que fizer a vontade do meu pai, esse é minha mãe, Pai meu. esses são meus irmãos. E a gente pensa às vezes que Jesus, poxa, ele está falando, a família da fé é mais importante, e vamos deixar um pouquinho aqui de lado a minha família. Mas a gente vê que a obra redentora que ele fez conosco foi também uma obra redentora na sua família. Quando a gente pensa na igreja, né, ali no primeiro século, dois dos grandes homens e o principal nome na igreja de Jerusalém foi Tiago, seu irmão, Uau. que tanto o reprimiu. Será que as pessoas sabiam disso? Que foi Tiago, o irmão de Jesus? E é justamente foi que essa a gente- pessoa? A gente, no episódio, se você quiser assistir lá, a gente fala sobre Maria, a gente fala sobre José, e a gente apresenta dois dos Que irmãos Jesus de Jesus. se preocupa com a sua mãe, né? Irmãos. Dois dos irmãos que Que tiveram nós temos mais- dois convidados. Nós temos dois que convidados. até agora você não apresentou. Que eu E já vou estamos com apresentar 4 minutos. Que o agora. pastor chegou, está o problema queimando começou. por dentro, falando que horas ele vai apresentar nossos convidados. Bom, Queimando por estamos dentro aqui. é uma boa expressão. Acho que eu vou começar a falar isso ao invés de falar que eu estou com muita raiva. Estou queimando. Queimando por Eu dentro. estou dentro. queimando por dentro. E estamos aqui com o Pedro e com o Pedro. Pedro! Opa! Opa! Dobradinha P1 e de Pedro. P2. Pedro Borges. Pedro em dose dupla. P1 e P2. E aí, fala aí pra nós um pouco do que mais marcou vocês. Vai Por favor, falar, pode pegar o microfone puxa o aí. mic. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. É. Então, se à vontade nessa mesa. Essa mesa também é a É a mesa de sua vocês. Gente, uma das primeiras coisas que a gente viu lá no episódio, uma das primeiras coisas que mexeu comigo foi aquela questão de Maria e José, né? Porque eu fiquei pensando nessa frase, por que Jesus chega e o problema, entre aspas, começa quando a gente vê aos olhos dos homens? Muitas vezes começa porque Jesus confronta a gente. A cruz, o evangelho confronta a gente a uma mudança. E Jesus confronta a gente, como confrontou a chegada dele com o Espírito Santo, confrontou Maria e José até com a reputação deles, né? É Quando isso vocês mesmo. falam, José teve que fazer sacrifícios, ele teve que renunciar à própria reputação. E Maria também, ela teve aquelas conversas difíceis que o pastor Daniel falou sobre como é que você teve isso, tal, quem é a mãe desse menino e tudo mais. Então, assim, ele traz certas dificuldades porque Jesus confronta a gente. E aí eu lembro dessas dificuldades, eu lembro de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás que fala assim, casar é difícil, não casar é difícil, escolha o ser difícil. Ter filhos é difícil, não ter filhos também é difícil, escolha o ser difícil. Não seguir Jesus é difícil, e seguir Jesus também é difícil. Escolha o seu difícil. E a gente muitas vezes quer o caminho fácil, mas estar com Jesus nem sempre é fácil. Então, assim, é que nem aquela passagem, né, que fala que tomar as dores é um privilégio. Como foi para Maria e José ter o filho, o próprio Salvador ali na família. Então, assim, essa foi uma das coisas que mexeu muito comigo. Também mexeu muito quando o senhor falou, pastor Daniel, daquela questão do senhor ser pai de filhos de Deus.
como Uau. José e Maria é eram. verdade. Mexeu muito comigo, eu falei, caramba, porque a gente Pedro, também... tô gostando tanto do seu feedback. tornar. Continua, pode falar mais. Agora eu tô é gostando assim, né? tanto que eu pensei que ele Agora É porque ele achou que ele ia falar de Thiago e Agora é tal, assim, ele falou né? do que você falou. Ai, tô amando. Não, o último episódio eu mereço um pouco de. Pode. Mexeu muito Levanta a comigo. bola, Eu falei, Lu. cara, eu já tô orando pelos meus filhos, já tô orando pelos meus netos. E eu É pensei, isso aí. Glória a Tem quantos Deus. eu tenho 17. Isso aí, certinho. Uau. E eu, glória a Deus. E Fica um exemplo aí pra você também, ó. Era pro Rashid. Falei, Não, porra, e eu pensei que Você, era. Webster, E eu pensei é o que ele Pedro virou pra você aí, ó. Pensei que você aí, ó. Ô, Rashid, eu oro vai pelos meus corrigir a filhos. gente. Na hora que ele olhou, eu pensei que ele virou pro câmera. Eu falei, pro câmera também? Falando com a câmera. Então nós somos pais de filhos de Deus, né? Então assim, aí você falou que José, ele se cobrava tendo que ele queria se aperfeiçoar porque ele era pai de Jesus. Mas nós temos que se aperfeiçoar, nós temos que melhorar cada dia mais por sermos pais de filhos de Deus. Aí vocês querem comentar ou E agora, Borges, que também é Pedro. Pedro Borges. O que você mais gostou desse episódio? conhecer Jesus é entregar a vida para ele. É esse? É o que você fala assim, que muita gente, o pastor Rashid falou. Ele fala assim, Sabia que se a revelação foi boa. Eu falei, Reninho! eu falei. Reninho! fala que muita gente conhece, fala assim, eu conheço Jesus, mas conhecer Jesus é como o Thiago conheceu, é entregar a vida para Isso ele. aí. Quando ele ressuscitou. É isso que ele quer falar. Você quer dizer, agora eu lembrei que acho que ele disse. Tipo assim, Thiago convivia, Isso. mas não conhecia. conhecia. Não tinha conhecimento. Porque Tiago passou 30 anos lá, né, na família de Jesus lá, e ele não Não se botava fé em aproveitou Jesus, disso, né? Ele não botava fé em Jesus, né? Tipo, tanto que depois, né, que o pastor falou assim, que ele estava escrevendo a carta, na carta ele começou escrevendo, né? Tiago, servo de Cristo Jesus. Uau. Ele não tinha dito isso antes. Ele não deu uma É. carteirada, né? Ele não falou, Sou irmão de dele. Jesus. Sou irmão de É. Jesus. Sou irmão do homem. Mas talvez ele não tinha nem coragem de falar isso, né? Depois de toda a atitude que ele teve com Cristo, diante dos discípulos, diante dos outros seguidores, acho que a única coisa que ele poderia assumir como dele mesmo era a servitude mesmo. E os dois impressionante. irmãos fizeram a mesma coisa, né? Os dois. Ambos se apresentaram não mais servos como de Jesus. irmãos, né? Sim. Que é isso, que conheceram verdadeiramente, que eles se converteram, né? E outra, tipo, durante o período que ele estava lá na casa com Jesus, a Bíblia não mostra ele falando, tipo assim, Tiago, servo de Cristo Jesus, durante o período que Jesus estava vivo lá com ele. Porque ele não teve esse reconhecimento ali na hora. Tanto é que, tipo, teve aquela passagem que ele foi tentar prender, que ele foi interromper lá Jesus lá. Sim, chamou sim, de sim. louco. Chamou de louco. Ah. Chamou de louco. E outra em Jerusalém, né? Vai lá, quem pô. faça o que você faz, que fique escondido. Vai lá pra Mostra-se ao Jerusalém. mundo, vai lá, se aparece. Sendo que eles sabiam que ele estava sendo perseguido para ser morto, né? Martirizado. Exatamente. Isso que o Borges falou, eu achei fantástico também, e que a gente falou muito sobre esse fato deles conviverem com Jesus, terem conhecimento de quem era Jesus, mas não terem a revelação de quem era Uau. Jesus. Isso. E é muito interessante que tudo isso não foi jogado fora. A gente vê pela vida de Tiago que ele foi um grande homem de Deus, um grande líder, né? E quando a gente pensa no livro de Tiago, por exemplo, muitos falam sobre, nomeiam o livro de Tiago como Provérbios do Novo Testamento, ou seja, um livro inspirado, um livro Muita sobre sabedoria, sabedoria, né? Sapiensal. E eu fico pensando, nesse tempo inteiro que o Tiago teve a oportunidade de dormir e acordar ao lado de Cristo, recebendo direto da fonte a sabedoria que vem do alto. Só que essa sabedoria sem a revelação de quem quem Jesus Cristo é? verdadeiramente Isso é, aí. de fato não Agora traz, né, a ciência, de fato não traz assim, Mudança, o poder, né? Não traz resultado. resultado verdade. para as nossas Não, e vidas. recentemente teve um fato curioso, é que um artista falou esses dias que quanto mais ele ler a Bíblia, Ai, mais ateu ele se torna. Não. E é justamente isso daí, cara. Tô Porque queimando por ele dentro. ouve, ele Viu como dá ouve certo? falar, né? Ele ouve falar, mas ele não conhece. Isso. Né? Ele tem ali um contato, como o Tiago tinha quando Jesus Com uma estava letra? ali na casa, com a letra, mas ele não tem a revelação. São Por coisas isso, distintas, mais né? ateu ele se torna, porque Deus não se revelou a ele. É verdade. E é impressionante porque Fora assim, que eu duvido que isso é verdade. parece que ele Quanto mais eu duvido. parece que ele tipo assim, Deus se escondeu dele, mas essa não é a realidade. É ele que não quis encontrar. Ele tá A Bíblia Eu vai dizer falo, que ele se pastor, mostra em todas as áreas, em todos os momentos. Eu né? costumo falar que a pessoa que tem esse contato e não desenvolve um relacionamento com Deus, com a palavra, com essas coisas todas, ele não aceita por questões morais.
porque ele conhece a verdade, mas ele não quer viver a verdade. Então, para a gente terminar aqui agora, eu queria pedir para cada um de vocês, né, deixar uma palavra para os nossos web espectadores, uma última consideração. Olha no fundo ali. No fundo dos olhos. Falar, cara, eu tô muito feliz porque, assim, a idade de vocês são novos. E aí foi pra vocês que a gente pensou esse episódio. É verdade. Foi pra vocês que a gente pensou esse projeto inteiro, na verdade. Do podcast, né? E é claro que a gente pega de todas as idades, do 0 ao 100, a gente quer conversar com todo mundo, mas é vocês são o nosso alvo. Porque a cabeça de vocês precisa estar também sendo incentivada a pensar sobre essas coisas. E é muito bom, é um privilégio. Não, pra nós é uma honra também. A gente gosta de dividir essa mesa com vocês. Tá bom? Últimas considerações dos meus amigos Pedro e Pedro. O que eu tenho para deixar aqui é justamente essa questão de Tiago. Não troque o conhecer Jesus e o ir para a igreja pelo entregar a vida para ele. Então, o que eu tenho para deixar é entregue sua vida para ele, seja louco por Jesus. E é isso. Que é isso. Borges. Eu ia falar nessa linha também, né? Mas Então fala. tudo bem. Se você não tiver disposto a se entregar como um escravo, né? Tiago diz que ele reconhece que ele era servo de Cristo. Você não conhece Jesus. Uau. E Pesado. Caramba. Uau! Mas essa foi uma facada, hein? Essa aí foi uma mesmo. facada no isso aí. peito. Então, gente, é com isso que nós vamos nos despedindo desse ano maravilhoso que Deus nos deu. Obrigado, mais uma vez, Pastor Rachid. É nóis. Obrigado, Rafael. Obrigado, Renner. Obrigado, Ricardo. Pastor Ricardo. Amo vocês demais. Vocês realmente fizeram desse ano um ano de crescimento absurdo para mim. E eu vou dar a chance de vocês de darem as últimas palavras desse ano. Pastor Rachid. Eu queria agradecer, primeiramente, porque, sério, eu me sinto extremamente honrado de fazer parte desse projeto. Para mim é algo fantástico e eu sempre amei muito discorrer sobre a Bíblia, discutir sobre questões da Bíblia. Mas fazer isso ao lado de amigos é muito mais legal, muito mais divertido. Uhum. Tanto E de Bíblia e café. Bíblia e café. A gente tá precisando de mais café, mas tudo bem. verdade. Os amigos Acabou já têm sido suficientes. Né? Mas dizer que realmente me alegra muito e eu tenho até expectativas pelos episódios, sabe? Quando você anseia fazer, porque realmente é divertido. Eu tô aqui com vocês porque eu gosto de estar aqui com vocês e realmente tem sido muito bom juntar assim várias coisas que a gente ama, estar aqui reunidos em amigos. É divertido, cara. É legal, bom demais. é bom, é gostoso fazer. É isso aí. Doutor Rafael. Pastor, eu queria agradecer ao senhor, aos outros pastores também, né? Renner, toda a equipe, porque isso aqui tem sido um divisor de águas na minha vida também. Como eu tenho aprendido, como isso tem servido para me preparar cada dia mais, para aprender mais da Bíblia, aprender mais a ser um pastor, a pastorear. É isso né? aí, Nunca deixei de falar isso, inclusive em um episódio a gente falou sobre isso também. E é muito bom saber que eu estou contribuindo junto com vocês para a expansão Glória do a reino, Deus. para a edificação da igreja, porque se não for para isso, a gente também não serve para mais nada. E ano que vem a gente vai continuar nessa aí, que tem muita coisa isso para aí. vir. Amém. Glória a Deus. Sei. Reninho, futuro pastor Renner também. Em primeiro lugar, como todos os meus colegas fizeram, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bom esse ano. Creio que Bom 2021 vai ser melhor ainda. É. E que eu faço isso aqui por amor, né? Isso aqui não é um peso pra gente, na verdade é um prazer, né? E eu acho Achei que você ia interessante. falar assim, eu faço por amor porque eu não ganho R$1 pra dar isso. Não, e é verdade, a gente não ganha um real pra estar aqui, mas isso é bom. Só quando você compra no E link eu da faço Amazon. isso gostando de estar fazendo aqui isso de graça. cara, né? E como tem sido, e espero que para você que esteja nos escutando também esteja sendo assim. Para mim tem sido uma oportunidade de crescimento De fato. gigantesca. Não só porque a gente se vê obrigado, né? Vamos usar essa Certa palavra, forma. de certa forma, a estudar determinados temas, a gente se vê obrigado? Claro que se vê. Mas mais do que isso, eu acho que essa troca, essa conversa, o estar junto, e é isso que a gente quer passar para vocês que estão nos escutando aí, você que está nos assistindo, para mim tem sido de grande crescimento e espero que seja para vocês também. E 2021 vem com tudo. É isso aí. Também queria agradecer a todos vocês, agradecer ao pastor Dan, agradecer meus colegas e falar que tem sido muito proveitoso e principalmente pelos elos de amizade, né? Já éramos Verdade. amigos todos, mas
graças a Deus, Deus tem unido cada vez mais Com a certeza gente. tem aumentado esses laços. Né? Com certeza, e junto com os laços une propósitos, né? É isso mesmo. E de fato isso aqui eu creio que é um propósito que estava no coração de Deus. Amém. E que a gente está sendo usado para realmente doutrinar uma geração, para ajudar uma geração a encontrar a luz através da palavra de Deus, através da teologia. Amém. Então, agradecer a vocês também que têm nos ouvido, têm nos visto no YouTube, aberto aí o celular de vocês, a casa de vocês. Já chegamos em 8 países. 8 países diferentes. 8 países. Nós somos uma pequena gota, mas somos uma gota. Estamos fazendo a nossa parte no cumprimento do mandato que Deus nos entregou. E você que está aqui, muito obrigado. Muito obrigado por todas as vezes que você assistiu, todas as vezes que você comentou, compartilhou, indicou, todas as vezes que você gastou um pequeno momento da sua vida conosco, muito obrigado. É isso aí. E fica aqui a nossa promessa de que ano que vem tem muito mais, tem coisas boas vindo aí, projetos novos acontecendo, e nós esperamos que você possa estar junto conosco durante essa nova empreitada. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter um final de ano maravilhoso, tremendo na presença dele, e que ano que vem seja ainda melhor. Não podemos finalizar sem agradecer a nossa equipe também, que nos acompanhou, que trabalhou. Pedro Henrique, Lisa, Pedro que Gustavo também Cuia. Gustavo Cuia, Paula, muito obrigado. Que Deus abençoe. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Essa equipe tem feito a diferença na nossa vida também. E um agradecimento abraço. especial também à nossa Igreja Batista Filadélfia, Porra, que não abriu o deixa espaço. Todos os episódios. E o agradecimento também à Amazon. Ele tá sentindo já a saudade do episódio. E compre na Amazon. Um agradecimento a Jeff Bezos. Por ter me dado Porque um sem link ele nós não teríamos maravilhoso. comprado esses maravilhosos suportes de microfone. Obrigado também à Igreja Batista Filadélfia em Taguatinga, que é a nossa igreja, que tem dado todo o suporte, aberto esse espaço para nós. É isso aí. E você, irmão? Vai com Deus, Deus te abençoe. Deus abençoe. Que 2020 Feliz termine, que 2021. 2021 comece. Feliz ano Amém. novo! Glória a Deus.